crise mundial dos chips semicondutores. É disso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Atis, o canal do conhecimento. Hoje vamos conversar um pouco sobre a crise mundial dos chips semicondutores no mundo. Mas antes, se você está gostando do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar o canal e isso também faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, é interessante e deve ser levado a mais pessoas. Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com a fabricação e por que a gente está vivendo a crise dos chips semicondutores no mundo. Praticamente tudo que a gente usa hoje em dia tem um chip. Atualmente estima-se que os chips semicondutores são o quarto maior produto mais comercializado no mundo. Sim, é uma economia de escala muito forte e que está concentrada na sua maior parte na Ásia. Mas por que a gente chegou nessa crise dos microchips? Por que está faltando microchip no mercado? Bom, hoje em dia tudo tem um microchip. Um celular, um tablet, um desktop, um notebook, os consoles de games também. Todo aparelho eletroeletrônico que faz alguma comunicação via programação ou via equipamento com outro equipamento requer um chip para fazer essa comunicação. Então ele é um produto que ele é largamente utilizado em qualquer produto de alta tecnologia. Um outro dado interessante é que mais de 80% da fabricação dos chips do planeta estão concentrados na Ásia. Sim, eles detêm o controle dessa fabricação, eles detêm a maior fatia do mercado. Os chips de alta complexidade mesmo, os mais complexos, são fabricados somente lá. Existem outros players do mercado, como os Estados Unidos e a China, que brigam fortemente também na produção, mas eles não conseguem ainda superar a Ásia. Estamos falando aí especificamente de Taiwan. Essa concentração de poder de mercado e o fato da pandemia são dois fatores que conciliaram e culminaram na crise que a gente está vivendo hoje. Como assim? Bom, no início da pandemia, muitas fabricantes ficaram com receio de expandir suas produções ou até mesmo de estocar, porque não se sabia muito bem como ia ficar, como que ia acontecer essa pandemia, estava todo mundo meio perdido e com razão, e eles tiraram o pé do acelerador das produções. Isso foi um contexto geral. Na sequência, o que aconteceu? Aconteceu o inverso, a demanda aumentou demais, porque as empresas, as pessoas se viram obrigadas a trabalhar em home office, e a procura por equipamentos eletroeletrônicos e portáteis aumentou demais, então a demanda deu um salto absurdo. Então olha só, de um lado eu tinha as empresas reduzindo as produções com medo da situação econômica de como ia ficar, e de outro eu tinha o mercado reagindo e movimentando muita coisa, porque o fato do home office disparou muito essa procura por eletroeletrônicos. E aí a gente tinha pouco eletroeletrônico sendo produzido, porque estava se começando a barrar a produção de chips. E aí pessoal, existe a lei de Murphy, parece que quando menos se espera ela acontece, né? Junto com essa situação desse crescimento de demanda, pandemia acontecendo, as fábricas meio sem saber o que fazer, a gente teve alguns eventos climáticos que afetaram ainda mais a situação. Então a gente teve um terremoto muito forte no Japão que afetou algumas fábricas de microcomponentes, de microchips, semicondutores. Tivemos aí a condição climática do frio intenso que passamos aí nos Estados Unidos no ano passado, que também acabou paralisando parte da produção das empresas de microchip de algumas regiões americanas. Tivemos também a questão da seca na Ásia. Pois é, o que a seca tem a ver com microcomponente, com microchip? Tem a ver que a fabricação desse item ela requer muita água, o seu processo de fabricação. E com a seca extensa, que tomou conta da Ásia também em 2019, isso agravou muito a produção, isso reduziu demais a produção dos microchips. Por fim, a gente tem o advento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde os Estados Unidos, desde 2018, já vinha demonstrando essa batalha, essa guerra, e 2019 culminou, né? A gente teve o ápice, e junto com isso a gente tinha tudo isso acontecendo. Então, olha que conjunto de fatores, né, desastrosos até de certa forma, contribuíram para que a fabricação de microchips reduzisse muito. E aí o que acontece? De um lado, então, eu tenho todos esses fatores acontecendo, todos esses fatores promovendo essa diminuição da fabricação dos microchips, ao passo que de outro lado eu tenho a demanda aumentando. E aí diversos setores da economia foram atingidos. Então tivemos aí atraso no lançamento de vários modelos, de vários celulares, de grandes marcas. A indústria automobilística também sofreu demais com isso, porque qualquer carro hoje básico, muito simples, tem lá mais de seus 400, 500 chips. Existem carros que têm mais de 2.000 chips, esses carros de alta tecnologia.
Basicamente, pessoal, funciona assim. Vou dar um exemplo do celular, que é um produto que todo mundo tem, para você entender. Um celular básico que opera no 4G, ele tem pelo menos ali 4 principais chips. Ele tem que ter um chip para a câmera, ele tem que ter um chip para o som, ele tem que ter um chip para o processamento de vídeo e ele tem que ter um chip para o áudio. Imagine então a quantidade de celulares que existem no mundo, quantos chips somente para celulares estão sendo usados. E eu estou falando aqui dos 4 principais. Existem outros chips dentro do celular responsáveis para fazer o funcionamento do aparelho de forma eficiente. Aí a gente falou aqui que a gente tem o celular, a gente tem os desktops, os notebooks. Familiar isso com home office ou não? Pois é, isso aí vai só multiplicando. Imaginem a demanda, a quantidade. Bom, fato é que toda essa condição, toda essa situação gerou essa controvérsia, né, nas empresas. E aí você pergunta assim, pô, mas não dá pra gente construir mais empresas? Não dá para investir? Olha só, não é tão simples assim. Primeiro, a produção de microchips, ele é um processo complexo, ele é um processo caro, não é tão simples quanto parece, porque eu estou falando de microcomponentes até nanocomponentes. Então requer uma tecnologia também por trás ali de fabricação de construção muito forte e muito cara. Estimam-se aí os especialistas que uma fábrica de semicondutores com potencial razoável de produção, ela precisa de pelo menos 2 anos para ficar pronta. São máquinas muito grandes, tem muita tecnologia envolvida. Um outro ponto interessante, como ficam as empresas mediante a pandemia? A situação econômica a gente sabe que está com alguns pontos de colapso. Então fica complicado para uma grande empresa fazer investimento, expandir sua fabricação. Evidentemente que as empresas que já estão segmentadas nesse processo de fabricação, eles estão sim se movendo, eles estão se mexendo. E isso é um fator interessante, porque, de novo, mais um reflexo da pandemia, a gente percebeu a fragilidade do comércio, a fragilidade do mercado de microchips. Olha só, eu tenho ali 80% na mão de um grupo do mundo que fabrica microchip para o planeta inteiro e eu tenho esses outros 20% restantes distribuído ali entre as principais potências do mundo, que de certa forma acaba ficando concentrado também. Então no Brasil a gente tem também uma fábrica de semicondutores, a CEITEC, é o Centro Nacional de Tecnologia Avançada, que infelizmente o nosso digníssimo governo brasileiro está liquidando essa empresa. A justificativa é que ela gera altos custos, ela é uma empresa que só dá prejuízo, enfim. É um capítulo à parte que a gente pode discutir no outro vídeo. Mas o fato é que a gente tem, ou tinha, eu não sei muito bem como está atualmente a situação, mas a última informação que eu tenho é que o governo tinha planos para liquidar essa empresa. Vamos abrir um parênteses aqui. Os profissionais desse tipo de empresa, desse tipo de indústria, eles são muito específicos, eles são profissionais muito caros. Então, esse pessoal da CEITEC, que está sendo liquidada, que está sendo diluída, vai fazer o quê? Provavelmente vai para outro país. E já tem empresas de fora interessadas nesses profissionais. Uma pena a gente está perdendo esse tipo de empresa de alta tecnologia, de alta performance. Não vou entrar no mérito das questões se dá lucro ou se dá prejuízo, mas eu entendo um país como o Brasil, que precisa se desenvolver, que precisa crescer, ele carece, ele precisa de fomentação de empresas desse porte. Mas não é o que está acontecendo. Voltando então ao nosso tema, que é a crise mundial dos microchips ou dos chips semicondutores. Todo esse contexto, pessoal, gerou essa situação de falta. Então, o reflexo disso tudo que a gente está falando é o quê? É a escassez de equipamentos. Então, as empresas de celular, como eu disse um pouco antes, elas vão atrasar o lançamento de alguns modelos. A gente já tem aí as duas grandes principais fabricantes, a Apple e a Samsung, eles já pronunciaram oficialmente em seus canais de comunicação que vão atrasar os lançamentos. Com isso também a gente tem a questão de notebooks, de desktops, de tablets, os consoles de game também. O mercado de games é um mercado que está sofrendo muito. Por quê? Diminuiu-se muito a produção dos games, os lançamentos do Play e do Xbox para esse ano foram fabricados muito menos do que se esperava. Isso chega nas lojas e acaba com rapidez absurda. Então, assim, tudo que é componente está valendo essa regra. E aí você cai numa questão econômica que é a lei da oferta e da demanda. Todo mundo quer trocar de celular, todo mundo quer ter o console de game mais novo, todo mundo quer trocar o seu tablet ou comprar um notebook, um desktop novo que seja. E aí, se eu tenho maior procura e tenho poucos produtos para oferecer, o que acontece com o preço? Pois é, pessoal, o preço aumenta. Então os especialistas estão prevendo aumentos aí, por exemplo, em celulares da faixa de 15%. O componente eletrônico, a gente sabe que ele é um produto
que o seu valor de venda ele não deprecia, né? Conforme ele é atualizado, ele consegue se manter, e agora com essa crise ele vai aumentar. Bom, o que a gente pode fazer para se proteger disso? Você tem que pensar o seguinte: começa a analisar se realmente você precisa trocar o seu celular, começa a analisar se o teu notebook está legal, está funcionando, se realmente você tem que trocar, o teu desktop, o tablet, enfim. É fato que se eu tenho a demanda alta e a oferta de produtos baixo, os preços, a parte financeira vai aumentar, vai subir, vai custar mais caro. Um outro setor que está sofrendo demais, o setor automobilístico, também a gente teve um reflexo muito forte, que foi paralisação de algumas plantas produtivas no Brasil e no mundo, atrasos nas entregas de alguns pedidos e alguns produtos, né, alguns carros, alguns modelos de alguns fabricantes até não estão sendo produzidos. Então olha só o reflexo que a gente está tendo. A gente vinha agora, do meio do ano, já vendo um pouco de clarificação nessa situação, nessa condição, onde estava estimando aí uma diminuição dessa crise, mas tivemos aí o advento de uma nova cepa do vírus e já está se estimando que essa situação, que essa crise ainda vamos ter reflexo dela até 2023. Então o momento agora é um momento que a gente precisa ter muita reflexão, a gente precisa ter um espírito crítico muito apurado para poder avaliar as necessidades de trocas desses equipamentos, de evoluções, para a gente ver como isso vai ficar. A gente está considerando o ano de 2021 como um ano que até o final deste ano de 2021 esse problema seja sanado. Então vamos ter ali 2022 para as empresas se recuperarem disso, para a economia se recuperar disso e talvez 2023 termos uma estabilidade. Bom, eu espero sinceramente que essa crise se resolva o mais rápido possível, porque eu também sou um entusiasta da tecnologia, sou adepto a tecnologias novas, mas a gente precisa ter ela de forma acessível. E não só para alguns, eu entendo que ela tem que ser para todos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. Como sempre, o canal Atis trazendo informação de qualidade, conhecimento atualizado para você. Eu vou ficando por aqui, deixo mais uma vez o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!